A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira, um convite para que o operador do mensalão, Marcos Valério, participe de audiência pública para falar sobre a possível relação entre o PT e o PCC. O anúncio foi feito pelo deputado Júnior Amaral, que disse ter se baseado na delação do próprio Valério à Polícia Federal. A revista Veja divulgou trechos inéditos da delação premiada homologada pelo Supremo Tribunal Federal, na qual o operador do esquema de corrupção conta detalhes sobre o possível envolvimento do partido com a maior facção criminosa das Américas e até com a morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. O requerimento foi apresentado pelo deputado Eduardo Bolsonaro e foi aprovado por unanimidade na comissão. Augusto Nunes, o que acha dessa possibilidade? Augusto, falamos bastante desse tema aqui na sexta e ontem também, aqui no programa, você estava ausente, mas queremos te ouvir também sobre essas revelações da delação de Marcos Valério. Olha, Vitor, quem não tem o que falar, não precisa falar nada, vive sendo convocado aí para dar explicações. O Marcos Valério, ele tenta há muitos anos contar o que sabe sobre esse caso, ainda não esclarecido. Custa ouvir? Qual é o problema? Quem é que pode ser contra ouvir alguém que diz que tem algo a dizer? E ele não é um delator qualquer aí, como querem apresentar os que falaram coisas corretíssimas sobre o mensalão. Ele, o que disse, é a figura dele, né? E o que se investigou sobre ele, desmontaram o que só não é o maior escândalo da história, né? O do mensalão, porque veio em seguida o do Petrolão. O deputado Roberto Jefferson, quando ele foi ouvido por um erro catastrófico aí do deputado, o boy de Mogi das Cruzes, né? O Valdemar da Costa Neto, quis ouvi-lo na Comissão de Ética da Câmara. Ele aproveitou e fez um discurso arrasador e dizia assim: vocês ainda vão ouvir falar muito do Carequinha de Minas. Chama Marcos Valério, a minha Carequinha de Minas, ninguém conhecia. E o que se viu mostrou que o Carequinha de Minas sabia coisas para burro, né? O que ele diz faz todo sentido. O que ele diz coincide com fitas que um juiz condenado por venda de sentenças mandou destruir, mas sobraram várias. Coincide com o estranho encerramento, né, abrupto das investigações da crime comum, ponto. Então também passou a ser crime comum o assassinato do Toninho do PT, que tinha tudo ali, né, toda a pinta de um crime cometido pela máfia, carros emparelhados, metralhadoras, tal. Por que não ouvir? Tem que ouvir, sim. É um caso não esclarecido. Não esclarecido. E o Marcos Valério ficou preso uma vida, se não continua. Eu até pergunto ao Vitor se ele continua preso, porque foi o que mais tempo ficou, se não me engano. Enquanto outros saem para ser candidatos à presidência, os chefes. E tantos outros. O Marcos Valério contou o que sabia. Deixa ele contar o que sabe sobre o que aconteceu, sobre as ligações do PCC e por que eu me referi ao prefeito Celso Daniel. Porque Augusto, também ele os que participaram do assassinato dele eram integrantes do PCC. E as ligações do PCC não param por aí. Não param no PT. Daí é muito simples, perguntem-se, né? Na eleição, em quem é que vão votar os líderes do PCC e os seus cabos eleitorais? Augusto, só para registrar, ele está preso, mas em regime aberto, o Marcos Valério. Agora? Isso. Agora. Nesse momento está em regime aberto. Zé Dirceu está solto. Isso. Inventaram a quadrilha sem chefe, né? No julgamento do mensalão, inventaram a quadrilha sem chefe. Diga, Ana. Vitor, não custa recomendarmos mais uma vez o espetacular livro do nosso querido colega Silvio Navarro sobre o assassinato de Celso Daniel. Há muita informação ali também que faz ligação com essa delação aí do Marcos Valério,
né, acusações gravíssimas. Continuo desde a semana passada, como nós diríamos lá em Minas, encafifada com o tweet do PT de 2016, que disse que o Alexandre, o tweet que já foi apagado, claro, recentemente, ficou no ar muito tempo, que o PT Brasil, a conta oficial do partido, disse que o Alexandre de Moraes advogou para o PCC e que ele havia maquiado dados de letalidade policial. Então, se formos seguir esse fio aí, o que acontece? Alexandre de Moraes advogou para o PCC, de acordo com o próprio partido, que tem ligação com o PCC. O PT, então, sabe de alguma possível ligação do Alexandre de Moraes com o PCC, sabe se ele maquiou dados de letalidade policial, fica um questionamento, né? Interessante também é o silêncio da velha imprensa sobre esse caso. Imagine se alguém tivesse detalhado aí relações obscuras do presidente Bolsonaro com o narcotráfico. Estaríamos vivendo aí uma guerra no Brasil e, no entanto, esse silêncio ensurdecedor da imprensa, ele diz muito mais, né, sobre a imprensa e as relações da imprensa de velhos jornalistas do consórcio com o PT e aí, né, indiretamente também, por que não, com o narcotráfico. Mota. Vale a pena só lembrar aqui, né, alguns detalhes desse caso, que eu considero essa declaração do Marcos Valério como a notícia mais grave desse ano, né? Então, é preciso lembrar as pessoas o que isso significa. Marcos Valério é um publicitário que tinha 2 agências de comunicação em Minas Gerais, e o nome dele surgiu com a delação do deputado Roberto Jefferson em 2005, que explicou como funcionava o mensalão. O mensalão era um esquema de pagamentos. Na época, em 2005, pagava R$30 mil por um grupo de deputados para que eles votassem pautas a favor do governo do PT. O Marcos Valério era encarregado da distribuição desse dinheiro. Esse dinheiro vinha de verbas de publicidade de empresas estatais e de empresas privadas. Essas denúncias ganharam corpo, provocaram a criação de 2 CPIs no Congresso Nacional e levaram uma série de condenações na Justiça. Marcos Valério foi condenado a 37 anos de prisão pelo STF. Ele cumpriu pena em regime fechado até setembro de 2019, quando passou por regime semiaberto e agora já está no regime aberto. O que foi que surgiu de novo recentemente? Eu vou ler para vocês um trecho da declaração que o Marcos Valério deu recentemente e que foi divulgado em vídeo, na imprensa. Ele diz o seguinte: no primeiro dia da CPI dos Correios, eu recebo a visita do senhor Paulo Okamoto. Palavras dele para mim, venham a mando do presidente Lula. E aí continua Marcos Valério. Ele, Paulo Okamoto, me pede para não passar tudo o que eu sei, porque eu tinha que segurar o presidente Lula no governo. Passa o tempo, eu tive uma briga com ele, ele vira e fala o seguinte: uma turma nossa acha que temos que fazer com você o mesmo que fizemos com Celso Daniel. Celso Daniel era um prefeito do PT que foi barbaramente assassinado com requintes de crueldade em 2002, em circunstâncias que nunca foram adequadamente esclarecidas. Bom, Marcos Valério diz também que ele recebeu ordens para pagar R$6 milhões a um empresário que, segundo ele, chantageava o ex-presidente Lula, ameaçando contar detalhes da ligação do primeiro comando da capital PCC com a morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Isso aí, assim, seria difícil criar, né, uma ficção que tivesse um caráter tão explosivo quanto essa declaração do Marcos Valério. Espera-se que as instituições do país que se mobilizam para policiar discurso nas redes sociais, que exilaram um jornalista e o difamam, chamando de blogueiro e de influenciador, por causa das opiniões dessas pessoas, seria de se esperar que essas instituições agora tomassem uma posição
extremamente firme com o que tem cheiro e cara de uma grave ameaça ao Estado de Direito, à democracia e à República. Vamos lembrar que os dois grandes legados da era PT foram o escândalo do Mensalão, esse o que Marcos Valério foi o operador, e o escândalo do Petrolão, que envolveu obras superfaturadas na Petrobras. Tudo isso agora volta à tona com essa declaração do Marcos Valério. E o Brasil inteiro está prestando atenção no que vai acontecer a seguir. A gente fechar, Fiuza, 3 minutos. Até hoje é muito surpreendente que o Lula nunca tenha estado no processo do Mensalão. É muito surpreendente porque o Marcos Valério, agindo junto com Delúbio Soares e José Dirceu, montou este modus operandi, que o Mota já descreveu, contratos artificiais para fazer uma sucção, um duto de dinheiro público, de estatais, para o grupo partidário, e o mensalão, o pagamento lá aos deputados, era uma parte do delito. Era o aliciamento lá dos votos com dinheiro na boca do caixa. Mas eram dutos que, enfim, formavam lá esse caixa. Era absolutamente impossível que isso acontecesse. Zé Dirceu era o braço direito do Lula. Era impossível que o Lula não soubesse, mas estávamos ainda na era do Lula não sabia, que durou até a Operação Lava Jato, quando ele, inclusive, conseguiu resistir durante um bom tempo com esse papo de não sabia, já tendo lá todos aqueles diretores da Petrobras, tendo as benfeitorias em imóveis que ele utilizava, etc. e tal, até que finalmente caiu esse tabu de que o Lula não sabia de nada. O personagem como Marcos Valério, ele sabe muito. O negócio é que o que ele tinha para dizer foi sendo desvalorizado a partir do momento em que se chegou ao julgamento do Mensalão e que depois sobreveio o Petrolão com cifras muito maiores. Entanto, ele continua tendo provavelmente muito a revelar, porque ele é uma peça que o PT passou a usar desde as primeiras chegadas aos poderes executivos, como, por exemplo, com Valdomiro Diniz. Aí aparecia a figura dos bicheiros, né, dos contraventores, que eram parceiros do parceiro, não é isso? Então, por exemplo, uma construtora que foi campeã de obras no governo do PT tinha como parceiro, como sócio, um bicheiro que era ligado a um desses facilitadores, no caso, o Valdomiro Diniz. O Marcos Valério seria um upgrade em relação ao Valdomiro Diniz, com uma ação um pouco mais sutil, como disse o Mota, com agências de publicidade, um sujeito mais educado e com menos cara aí de capanga. Mas, de fato, o PT operou assim há muito tempo, desde sempre, dessa maneira, com uma fachada de bondade e com aqueles encarregados da parte suja dos negócios. Não tem dúvida alguma de que há muito a se prospectar nesse histórico todo que começa até anteriormente ao Marcos Valério. Algo mais, Augusto? Não, só queria lembrar o seguinte, acrescentar que a essas ótimas, oportuníssimas evocações do Roberto Mota, nós temos que explicar aos jovens, né, que não pode ser esquecido o que aconteceu, não, nesses últimos 20 anos já. Olha só, eu acrescento o seguinte, esse empresário que se referiu ao Roberto, Ronan Maria Pinto, que era o que ameaçava contar o que sabia, estava nervoso e tal, deram 4 bilhões para ele. E ele comprou o Diário do Grande ABC. Virou proprietário do Grande ABC. Houve alguns participantes do crime foram resgatados da cadeia numa fuga cinematográfica com helicópteros. Não é bandido comum que usa isso, não. É gente do PCC. Gente do PCC. E o encerramento rápido do caso foi feito por uma pessoa que parecia fora de suspeito e deixou de sê-lo. Geraldo Alckmin.
Foi a polícia dele que disse, não é crime comum. Já tinha acontecido a execução do Toninho do PT, que para azar, né, dos interessados na verdade, aí coincidiu com a queda das Torres Gêmeas, não deu para falar. Foi o primeiro caso. E quem ajudou aí o PT foi um juiz que vendia sentenças. Então, se não vamos resgatar isto aqui, estão querendo resgatar o quê? A mulher do açaí lá, do Bolsonaro? Isso aí interessa muito mais.